Dá para rodar jogos no MacBook Air M4? Por incrível que pareça, sim. É um computador super fino, muito leve, que não consome nada de energia e ainda dá para ele ser um notebook gamer. Só que tem um problema que eu vou falar no vídeo de hoje. Puta vida, tá pegando fogo, bicho! Olha lá. Olá pessoal, eu sou Gabriel de Pinho e recentemente eu fiz review deste notebook aqui, o MacBook Air com chip M4. Um computador fantástico, super fino, levíssimo e com um chip muito poderoso, que é o chip M4. Capaz de editar vídeos em 4K com muita coisa pesada e até mesmo jogar. Sim, agora a gente consegue jogar jogos no Mac e dá para fazer de duas formas. Uma delas é rodando jogos nativos do Mac pela App Store. Resident Evil 4, por exemplo, teve uma versão pro macOS e funciona muito bem. O mais novo Street Fighter, Death Stranding e até mesmo vários jogos estão sendo portados, estão chegando para o macOS graças aos novos chips da Apple que são muito potentes e muito eficientes. Sim, Mac tá virando um PC gamer como a gente nunca viu antes. Mas de fato o Mac ainda tem um problema que nem todos os jogos têm para ele. A maioria ainda continua sendo para Windows. Só que dá pra gente jogar jogos de Windows no Mac usando uma ferramenta chamada Crossover, um programa que permite a gente instalar a Steam e instalar jogos do Windows no Mac. Ele faz os jogos rodarem em uma camada de tradução. Aliás, várias camadas de traduções, porque ele vai converter o código x86 para ARM e também todas as DLLs, drivers do Windows, para rodar no macOS. Eu expliquei certinho no vídeo do Mac Mini M4, que eu transformei ele em um PC gamer, inclusive fiz vários testes de benchmark, então se você quiser seguir o tutorial, eu vou deixar linkado aqui embaixo, beleza? O objetivo desse vídeo é falar da performance do MacBook Air M4 e também dos problemas que eu tive que talvez você possa ter, tá? Olha, comecei com o Spider-Man Remaster no baixo com FSR em modo qualidade, o jogo estava rodando acima dos 50 frames em vários momentos e me deixou assim, boquiaberto, porque, gente, olha a espessura dessa máquina. Olha a espessura dessa máquina. Pesa menos de 1.3 kg e estava rodando Spider-Man melhor que muito notebook gamer por aí. GTA V eu também coloquei para rodar um pouco acima de HD, tá? Com um gráfico no muito alto e o jogo começou pegando ali seus 50, 60 frames, mas depois estabilizou em 30 quadros por segundo, com alguns stutterings, mas nada que atrapalhasse. Só uma hora quando eu fui mudar de arma ele deu uma travadinha, uma congeladinha, tá? Mas rapidamente voltou e o jogo continuou liso, continuou rodando muito bem. Por um notebook 30 frames, mais uma vez dessa espessura, consumindo 30 watts, eu achei muito de boa. Eu também coloquei o Witcher 3 porque é um jogo que cabia no SSD dele, O SSD desse Mac é 256 GB só, e com a textura no alto eu consegui pegar mais de 40 frames por segundo. Olha como o jogo ficou lindo, alguns pequenos stutterings, mas nada que atrapalhasse a experiência. Porém, olha o elefante na sala aqui, tem um pequeno detalhe. No vídeo do Mac Mini M4 eu percebi algo chato que foi a temperatura elevada. Eu nunca tinha visto um Mac Mini com chip ARM esquentando tanto, igual enquanto eu estava jogando esses jogos de Windows usando o Crossover. Não é culpa do Crossover em si, é mais por causa dessas várias camadas de tradução, que o processador tem que rodar, que fazem o mesmo trabalhar muito, fritar. E no Mac Mini M4 estava lá batendo 90 graus em um dos meus testes. Só que aí, como eu resolvi isso? Eu acelerei a ventoinha dele no modo manual, baixando um programinha chamado Max Fan Control, e aí eu consegui abaixar demais a temperatura e a performance do jogo, assim, continuou excelente. Isso vai melhorar até na questão dos stutterings. Aqui na linha do Air, a gente tem um problema porque não temos ventoinha. Todos os MacBooks Air com linha M1, M2, M3, M4 não possuem ventoinha. E aí eu percebi um problema. Eu mandei abrir o Spider-Man e usando um programinha chamado TG Pro para analisar os sensores de temperatura do Mac, olha só como estava o processador. Simplesmente fritando, pegando 100 graus e às vezes batendo até mais que isso. O que eu nunca vi em um processador ARM. E dava até para perceber que o jogo estava rodando bem, só que aí depois de um tempo, ele estava lá pegando 50, 60 frames. E aí eu vi que os frames começaram a cair e assim a temperatura começou a cair também. Ou seja, o processador começou a fritar demais, entrou em throttling e aí ele teve que diminuir sua potência
para não fritar e com isso diminuiu o desempenho dos jogos, né? Isso tudo para diminuir a temperatura. E pessoal, eu observei isso em todos os jogos, tá? Eu fechava o game, a temperatura do processador voltava ao normal. Rapidamente ela ia abaixando. Era até engraçado, né? Eu fechava o Witcher e o processador que estava fritando, pegando fogo, rapidamente ia aliviando e ficando bonitinho. Aí você vai falar, pô Gabriel, mas é um notebook sem dissipação ativa, qualquer coisa pesada que você fizer nele vai fritar o processador. Não é bem assim. Eu coloquei um vídeo para renderizar em 4K, um vídeo grande, cheio de efeito, cheio de transição, e a temperatura não chegou nem perto do que chegou rodando os jogos. Ficou super segura, super normal, não tive problema algum no quesito temperatura. Isso com muita coisa aberta no fundo. Mais uma vez, por causa desse tanto de camada de tradução que o processador tem que fazer para rodar um jogo de Windows, vai sofrer um pouquinho. Colocar aqueles fãs aqui embaixo, né, aquelas ventoinhas de notebook aqui embaixo, não vai ajudar muito, porque olha só, o MacBook é todo fechado. Ele pega entrada fria aqui por trás apenas, tá? Então não vai ajudar bastante. Ah, Gabriel, mas isso vai queimar meu notebook? Vai queimar meu Mac? Não, pessoal, não vai queimar. Ele vai chegar no limite, vamos supor, se ele está esquentando muito e não abaixar o desempenho para manter uma temperatura saudável, ele vai só até mesmo vai desligar. Mas com certeza ele vai abaixar o desempenho, igual aconteceu no Spider-Man, para a temperatura ficar estável. Só que na minha cabeça eu fico meio incomodado de ficar jogando no computador sabendo que ele está fritando e que não dá pra gente fazer nada para ajudar ele a resfriar, né? A não ser que você abra essa tampa, pensei nisso agora. Abre essa tampa e aí sim coloca aquelas bases de notebook jogando ar aqui. Aí vai ficar top. Já pensou fazer esse teste? Rapaz, pena que eu não tenho uma base de notebook aqui, senão eu ia fazer, tá? Mas assim, se você quiser jogar jogos de Windows no seu MacBook Air M4, a performance vai ser muito boa e eu recomendo você usar o Crossover, que é o melhor desses programas para fazer isso, tá? O tutorial completo de como jogar jogos de Windows no Mac eu vou deixar na descrição ou vai estar aparecendo aqui nos vídeos relacionados, beleza? Eu sou o Gabriel de Pinho, vou ficando por aqui e até a próxima. Fui, pessoal!